o professor é melhor ou pior se ele souber dialogar melhor com a turma, tá? Que nós hoje temos um potencial ilimitado de encontrar coisas via IA, tá certo, né? Mas como ajustar esse processo à nossa atitude de vida, à nossa emocionalidade? Olá, olá! Hoje estamos com mais um episódio do Mentes que Conectam. E eu fiquei muito pensando se eu deveria dizer o que eu vou dizer para vocês agora, mas eu sou uma pessoa que eu sou puro coração, então eu preciso ser coerente com o meu jeito de ser. Eu diria que talvez seja um dos meus episódios mais especiais. Porque, obviamente, todas as pessoas que eu convido para estarem aqui comigo são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu entendo que são referência nos assuntos de carreira, nos assuntos de saúde, nos assuntos de finanças, porque o Mentes que Conectam tem esse propósito, de poder trazer esses pilares e conectar mentes e a gente refletir sobre essas temáticas tão fundamentais. Mas é que hoje eu trago uma pessoa que, assim, ó, há muitos anos eu admiro. Eu realmente tenho um respeito, porque pessoas que assumem liderança, pessoas que fazem acontecer e pessoas que impulsionam o nosso Rio Grande do Sul, impulsionam o nosso Brasil. E vocês devem estar curiosos, né? Pois é. Mas só antes ainda de eu anunciar, eu só vou fazer então uma dica aqui, olha, se conectem no programa, já chamem aí pessoas, compartilhem todo esse ritual que a gente tem que ter com os podcasts. E eu quero agradecer muito a Rudieri Rosa, advogados, e a Aliança Condomínios, que são meus parceiros nessa empreitada, nessa construção desse propósito aqui. Então, vamos lá, vou apresentar o meu convidado. Estou muito emocionada, estou feliz mesmo, que é o Jorge Gerdau Johan Peter, presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo. Jorge Gerdau Johan Peter é presidente do Conselho Superior do MBC, com forte atuação na busca pela eficiência e qualidade da gestão dos setores públicos e privados do Brasil. Fundador do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade e membro da Academia Internacional da Qualidade e da Academia Brasileira da Qualidade. Talvez nem precisasse apresentar, mas eu gosto desse protocolo, né? Porque é bacana a gente ter aqui. É membro do grupo de controle da Gerdau, exerceu os cargos de CEO e presidente do conselho do grupo. Nas áreas da cultura e sociedade e educação, preside o Conselho da Fundação Iberê Camargo, conselheiro da Fundação Bienal do Mercosul, participou do Conselho Consultivo da Junior Achievement do Brasil, além de ser integrante do Conselho de Parceiros Voluntários e do Conselho de Fundadores do movimento Todos pela Educação, que presidiu durante 10 anos. Dr. Jorge, muito, muito, muito obrigada por ceder o seu tempo, por estar aqui, para a gente poder ter as nossas mentes nos conectando. É um privilégio, eu sou realmente uma admiradora da sua trajetória. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente com a sua visão filosófica das evoluções necessárias da educação e do desenvolvimento global. Então eu tenho uma satisfação enorme estar contigo, né, com a tua atitude e preocupação de investir na capacitação, na educação. A gente precisa, né? Nós temos muito o que fazer. Eu seguido vejo as pessoas reclamando do mundo que nós estamos vivendo. E todo mundo reclama, porque o mundo está difícil, porque a situação está complicada. Realmente, eu acho que nós estamos vivendo um momento complexo, mas nós precisamos pensar o que a gente faz, o que nós podemos fazer. E quando eu li o seu livro, A Busca, eu fiquei pensando que eu também tenho essa inquietude. Temos algo em comum. Olha, eu me atrevendo aqui a dizer que tem algo em comum com o senhor. Mas que é realmente essa busca, essa curiosidade e essa inquietação de, bom, o que eu posso fazer? Porque se tem algo para melhorar, e a minha prática, a minha ferramenta de trabalho é a psicologia, a minha ferramenta de trabalho é instigar com que as pessoas sejam autorresponsáveis e cuidem da sua saúde.
Então, vamos lá, né? Então, deixa eu fazer a primeira pergunta, assim, e pegando o seu livro que está aqui, né? O livro, né, do Dr. Jorge Gerdau, A Busca com uma Prancha. Depois eu tenho que lhe contar que uma das analogias que eu uso nas minhas palestras é o surf também, né? Mas nós vamos conversando aqui. Vai ter que me explicar isso. No seu livro A Busca, o senhor compartilha 23 palavras que orientam a sua vida. Quais delas que têm sido mais desafiadoras da gente praticar no mundo atual? Essa ideia, deixa eu dar uma ideia por que surgiu as palavras, né? Eu escrevi o livro, os capítulos todos, que são essencialmente de uma abrangência não profissional, pessoal, industrial, mas uma abrangência da responsabilidade social, cultural que nós temos. E aí, quando terminei o livro, eu estava com uma pergunta, mas eu toquei em todos os pontos, e aí, debatendo com Túlio Milman, nós chegamos a essa ideia de escrever as palavras. E aí veio essas sequência de palavras, e tem duas palavras-chave que são interessantes, é a abertura e o fechamento, né? E nessa busca, vamos dizer que no fim, essa palavra busca veio da busca da excelência, mas eu tirei fora a palavra excelência porque essa palavra tem um cacuete muito vinculado à atividade empresarial, e eu queria mostrar a busca num sentido social mais amplo, né? E por isso eu deixei a palavra busca sem excelência, certo? Mas na realidade são duas palavras que é excelência e amor, né? Então, essas palavras, vamos dizer, que compõem a minha inquietação de busca, né? Elas realmente tentam englobar o pensamento global das coisas, como eu penso, né? E, vamos dizer, o encerramento com a palavra de amor, né? Em tudo a gente tem que construir com amor. Aquilo que você constrói com amor não tem limite, né? Então, essa inquietação em relação às palavras foi uma tentativa de, eventualmente, tentar explicar os meus raciocínios através dessas palavras, que cada uma delas tem uma pequena definição de algumas linhas, né? Mas que, no fim, vamos dizer, que me orientam a minha vida, né? Então, eu achei que isso completaria a obra do livro. A primeira palavra é respeito, né? A primeira palavra é respeito. E sabe que eu estava participando agora que eu estou sempre estudando. Eu sou professora. O senhor sabe que eu tenho um ditado que eu uso, que é: casa de ferreiro, o espeto tem que ser de ferro. Que é estúpido a gente aceitar esse ditado popular, né? Que casa de ferreiro, espeto é de pau. Por quê, né? Então... E se for de pau, não dura, né? Isso tem que ser de ferro da Gerdau, né? De aço, ferro. De aço, né? E agora eu tenho que usar isso, tem que ser de aço. E aí, obviamente, se eu sou uma educadora, eu preciso também estudar e estar constantemente pensando. E hoje, seguidamente, as pessoas têm falado: mas é agora, com a inteligência artificial, com a tecnologia, o que vai diferenciar o ser humano, né? O que dá um pouco a IA, as inteligências artificiais, não vão oferecer? E uma das coisas que nesse grupo que eu estava debatendo, que é com o pessoal do Sandro Magaldi, que eu adoro, né, lá e o José Salib Neto, da Gestão do Amanhã, a gente estava debatendo, e uma das palavras que vieram é respeito. Porque se a gente for pensar, hoje a inteligência artificial é um algoritmo que está ali para, às vezes, nos agradar, inclusive, né? Mas ele não tem essa escuta respeitosa, né? Que faz a diferença. Ele não tem esse amor genuíno, porque o amor não é concordar com tudo. É realmente ter uma relação de verdade. A essência que nos alimenta, né? Não, realmente, vamos dizer, com essas palavras eu procurei abranger e abraçar o conjunto das palavras, né? E a palavra respeito é uma coisa fantástica, né? Porque
você tem, vamos dizer, em primeiro lugar, dentro da sua própria família, o respeito, né, aos pais, aos parentes, a inquietação dos filhos, certo? O respeito com a minha comunidade, né? Aí o respeito da lei, né? Então, a palavra respeito, ela tem uma dimensão enorme e uma abrangência quase, eu diria, ilimitada, né? E, e o não respeito é destruição, né? Então, essa palavra respeito é muito importante. E a palavra amor, né, no meu entender, ela traz essa quota de emocionalidade que nos dá uma capacidade fantástica de energia, de esforço, de inquietação, né? Então, são as duas palavras que abraçam o restante das palavras. E é tão lindo, porque eu estava vendo no seu livro, falando de toda a história da família, né, o quanto que esses valores, eles nascem na família, né, e eles vão realmente indo para o dia a dia. E um ponto, porque uma das coisas que também é uma bandeira que eu carrego, doutor Jorge, é que é a gente parar de demonizar o trabalho. Porque seguidamente eu vejo as pessoas falando do trabalho como se fosse algo ruim. E no seu livro, quando eu vejo ali o senhor falando que nas refeições vocês também falavam do trabalho, e passa uma coisa tão bonita de que faz parte da vida de vocês, né? Eu achei tão lindo isso. Eu diria o seguinte, a verdadeira felicidade, eu acho que ela apenas é possível conquistar através da conquista das coisas do trabalho, tá certo? Então, para você realizar qualquer tipo de atividade que você está envolvido emocionalmente, a plena realização você faz pela construção do trabalho. Então, eu acho que não tem que ser olhado o trabalho como um castigo. Eu acho que é uma coisa dignificante, tá certo? E que a gente sonha. E mesmo numa carreira dentro de uma empresa, você faz step by step, degrau por degrau, né? E conquista posições, estudando, trabalhando, conhecendo mais, né? Então, eu acho que é chave na estrutura, no desenvolvimento. Então, o trabalho dignifica, né? Eu tenho convicções disso, né? E por isso é tão importante também a gente, quando começa na vida, tentar detectar e descobrir que trabalho realmente pode me encantar, qual é o caminho que eu posso realizar minhas primeiras etapas e assim por diante, né? Então, a palavra respeito, vamos dizer, é respeitar também a atividade. E esse foi um ponto que, porque a sua família sempre teve nessa vinculação, assim, né, do trabalho, um trabalho que também colabora com a sociedade, porque desde o início, desde os primeiros fundadores ali, sempre teve essa colaboração, essa reciprocidade por onde vocês passaram, né? E como é que esses valores moldaram, esses valores assim do dia a dia com o trabalho, da relação, moldou a sua formação como líder? Eu diria que tem aí talvez ingredientes históricos, né, que a família, pelos dois lados, seja meu pai como da minha mãe, é uma cultura norte-europeia, tá certo? E o norte da Europa tem muito frio. É interessante pegar um país que nem a Itália, o frio, o norte da Itália tem o frio, tá? Então, o frio nos ensina a poupar. Isso vem do reino animal, tá certo? Né? Os animais que se alimentam para passar o inverno, etc. Né? Então, isso faz parte de uma conjuntura global de comportamental. E por isso que na construção, vamos dizer, da cultura da nossa família, veio muito forte esse conceito de trabalho e de poupança. Isso começou já com meu bisavô, João Gerdau, que veio ao Brasil, né? Um irmão foi para os Estados Unidos e outro irmão ficou em Hamburgo, na Alemanha. E todos três foram pessoas de obter sucesso, né? Então, o interessante é essa cultura de trabalho impregnada. E eu diria que o aspecto climático de cultura que obriga a trabalhar e poupar para passar o inverno é uma peça-chave da evolução global, né? E
um pouco da vantagem que nós levamos aqui no Rio Grande do Sul também tem frio, né? Você tem que passar o inverno, né? Então, isso faz parte do raciocínio, e eu diria que a cultura da evolução tecnológica do mundo, eu vou falar do mundo ocidental, que eu não tenho condições e estudo suficiente para falar dos países asiáticos, mas no mundo ocidental, vamos dizer, o processo vem essencialmente de uma cultura de educação, poupança, e a poupança nos possibilita a investir, e com o investimento vem o progresso, né? Então isso está extremamente arraigado na cultura da nossa família e da empresa, consequentemente, né? E que realmente eu acho que é quase uma peça-chave do comportamento, né? Por isso que a cultura de regiões do frio, né, é que fizeram a maior prosperidade. Isso começou na Europa, Estados Unidos, com frio, etc., e fica estimulado a aprender a poupar. Então, isso é uma reação animal que nós temos, né? E que nos possibilita o desenvolvimento. É muito interessante esse aspecto e, no meu entender, é pouco analisado. Pouco analisado. A gente sempre pensa na questão do frio muito mais sobre as pessoas se resguardarem, das pessoas serem menos afetivas, menos barulhentas, né? E disso, assim, de serem mais frias, né? E não de poder trazer esse aspecto do quanto que a sobrevivência ela realmente auxilia. Ela define, vamos dizer, historicamente, a poupança para passar o inverno é o fator de sobrevivência. E daí você tendo esse primeiro passo, né, que existe no reino animal também, né? Você vencendo esse primeiro passo, é possível fazer o segundo passo, o terceiro passo adiante, né? Então é muito interessante de que a prosperidade passa diretamente pela poupança. É um dos maiores problemas que nós temos hoje no Brasil, né? Nós não estamos com poupança na gestão pública, consequentemente a renda per capita está estagnada, tá certo? Então, você olhando o cenário mundial e o comportamento humano em relação a essas coisas, ela tem conexão de todo o processo. Interessante, né? Muito. E por isso, vou dizer, no nosso caso, que recebemos essa educação muito forte, eu sou quarta geração, hoje a gestão está na quinta geração, mas esses valores básicos, históricos, né, graças a Deus, têm se preservado e possibilitado a continuidade, né? O grupo hoje tem 124 anos de existência, né? Está na quinta geração, estamos trabalhando na sexta. Mas esses valores, poupança e investimento, é um passo-chave. E por que será que no Brasil falar sobre dinheiro é tabu? Porque é tão interessante isso. Por isso que quando eu montei o programa aqui, eu disse, tem que pensar em 3 pilares. Porque não adianta eu pensar na carreira, no propósito, no projeto, se eu também não pensar na sustentabilidade desse projeto. Perfeito. É o próprio programa aqui. Eu preciso ter sustentabilidade para que ele siga. Sustentabilidade é chave, né? Porque a análise da palavra sustentabilidade no processo o progresso pela futura e continuidade de evolução passa pela sustentabilidade, né? É uma palavra gigantesca e que tem que ser usada e vivida. Hoje eu sou professora também, então eu dou aula na psicologia, e às vezes na psicologia a gente fala muito sobre saúde, sobre as questões psíquicas, e eu disse, nós precisamos entender o ser humano como um ser integral, que tem o físico, que tem o psíquico, que tem as emoções, mas que precisa viver, né? E eu não tenho como ter dignidade se eu não tiver a capacidade de autonomia. Certo. E para que eu tenha autonomia, eu preciso de dinheiro, né? E aí eu brinco às vezes com os psicólogos que às vezes acham... educação. Eu preciso de educação. E a educação, a formação, nós podemos estudar, porque hoje em alguns momentos está tudo muito raso. Hoje, doutor Jorge, uma das coisas que hoje o mercado tem se utilizado é que uma das maiores moedas que nós temos hoje é conseguir a atenção das pessoas. Sim. Porque hoje nós estamos vivendo muita superficialidade, né? Então a gente precisa isso, nós precisamos de uma base financeira, uma base de educação, poupança, de sustentabilidade, sustentação, e nós precisamos de educação também.
Eu casualmente assisti 3 reuniões sobre o tema de educação nos contos básicos históricos, né, que começam, né, e no fundo esses contos básicos, né, sempre são com a finalidade de educar as crianças, tá certo, né? E quando você vê hoje o cenário do processo do bombardeio que as televisões têm na invasão das nossas casas, né? Quanto é que é dado em termos de educação de valores, né? Então, são desafios que, no meu entender, não estão equacionados, tá certo, né? E quando você toca nesse ponto, eu tenho uma consciência muito clara, né, do que educação para ter produtividade e eficiência no trabalho, e na poupança do trabalho eu consigo construir o futuro, né? Então, essa é uma lei natural, né, e que o ser humano conseguiu potencializar. E por isso que é tão complexo em regiões que não tem frio, né? Vamos dizer, que é um processo normal de poupança vem pelo frio. E quando não tem frio, você tem que incluir isso na cultura educacional, que é uma coisa muito complexa. Uhum. Sim, porque tem a abundância, né? E aí, quando tem abundância, as pessoas acham que não precisam cuidar. Não tem frio. O frio faz um milagre com as pessoas, para não passar frio, né? Sim. Mas eu tenho. Ou não passar fome, né? Não passar fome. Hoje, eu tenho trazido nas minhas palestras, eu atuo no ambiente corporativo, mas em vários momentos eu pergunto, quem é pai aqui? E aí eu tenho trazido isso, pessoal, cuidem das nossas crianças. E aí nós estamos vivendo, dentro disso que o senhor fala, doutor Jorge, que é o fenômeno das bets. Né? Então, o número de pessoas endividadas hoje por conta de dependência dos jogos e querendo buscar a solução dos problemas no Brasil pelo jogo, pelo caminho fácil, pelo atalho, é um problema seríssimo. E que às vezes eu digo assim, eu tenho instigado, eu estou sendo repetitiva, inclusive nos episódios aqui, porque eu vejo o Brasil de costas para isso, meus colegas da área da saúde de costas para isso, e é um problema que tem derrubado famílias. Derruba a família, e se tratar do país é mais complexo ainda, né? Porque eu dentro das várias frentes que o país tem que tratar, eu tenho 2 coisas-chave. Índice de educação, e nós temos um problema enorme, inclusive aqui no Brasil, hoje a educação básica não está conseguindo passar, tem 29,5% de pessoas de analfabetos funcionais, né? E nós estamos entrando na fase mencionado aí do IA, né? Eu tenho que vencer essa primeira etapa de educação, né, que é o mínimo de matemática e de leitura, conseguir entender, né? E com o sistema educacional é falho nas exigências, não podia sair do primeiro ano sem ter atingido patamares mínimos. Então, isso é tudo um conceito de disciplina. E eu vejo isso de uma forma muito preocupante, né? Porque o processo passa pela poupança. Então, nós temos 2 deficiências básicas no país. Que nós temos no setor público um índice de poupança ínfimo, que está em 1,4%, coisa desse tipo. O país hoje que tem o melhor exemplo disso é a Índia. A Índia tem um índice de crescimento ao redor de 6% ou 7% por ano. Nós estamos quase que estagnados. Nós crescemos só igual à população. A renda per capita continua igual nos últimos 20, 30 anos. Então, na relação, você poupar e investir é a peça-chave da prosperidade, né? Então, eu nessa análise, vamos dizer, tem 2 coisas para conseguir conquistar crescimento e desenvolvimento. A educação e, segundo, o índice de poupança. São essas 2 coisas que, vamos dizer, mesmo que eu faça a poupança, faça alguns projetos inúteis, etc., mas a atitude de poupança e investimento é chave. E isso tudo só se consegue se houver uma melhor educação. E ajudaria se nós tivéssemos melhores líderes, né, doutor Jorge? Todo o processo passa por líderes, né? E isso hoje... Isso é um problema não nosso, eu diria hoje, é um problema, no meu entender, com características mundiais, né? Vamos dizer, encontrar lideranças realmente ajustadas ao novo mundo, né? Vamos dizer, com todas as tecnologias, etc., né? Realmente
vamos dizer, eu comecei minha vida com alguns líderes extraordinários, né? E hoje eu sinto carência de líderes, né? E isso é um problema que não é local, né? Você tem países, a Europa tem carência de liderança, né? E aí também depende um pouco do sistema político, né? Eu aí sou favorável a um voto distrital, que me permite, se o gestor não está bom, trocá-lo por outro líder, certo? Né? Num sistema presidencialista, se nós erramos na escolha, eu tenho que esperar até a outra eleição. São coisas assim importantes de ser analisadas no conjunto da decisão de desenvolvimento de uma sociedade, de uma comunidade e do país. O senhor sabe que eu estou muito no meio dos jovens, que eu tenho a minha trajetória na área da consultoria e eu tenho a minha trajetória como professora nos cursos de graduação e MBAs. E hoje, quando a gente pergunta para os jovens quem são as referências, eles têm muita dificuldade de dizer, se pedir assim de bate-pronto, faz uma lista de 5 pessoas E que tu tu tem entende. esses 5 nomes? Eu não tenho hoje no Brasil 5 nomes que eu digo. Então, eu conheço lideranças, mas eles têm que também assumir o papel de liderança. Não basta ter a natureza de líder. O país precisa de líder. Mas eu te pergunto, perguntas isso e tu sabes, né, dizer os 5 nomes? Olha, é uma coisa difícil. Eu talvez não saiba dizer os 5 nomes que eu gostaria que precisamos para a liderança. Que precisamos, mas eu tenho, e o senhor é um? Não, Mas é eu estou verdade. aqui Eu digo, não, eu tô lhe dizendo, e eu fico pensando, né? Olha só que coisa fantástica, doutor Jorge. Há quantos anos o senhor é um líder e o senhor é uma referência? Porque esse é um outro aspecto que realmente a gente olha, porque uma liderança, ela precisa ser uma referência, ela precisa ser uma fonte de inspiração, não de perfeição, porque isso é uma outra coisa que também, às vezes, as pessoas querem ídolos, né? E ídolo é uma coisa, né? Mas, assim, referência de liderança, e eu fico pensando, eu vi no Fórum da Liberdade quando o senhor foi aclamado, né? Então, imagina assim, eu fico pensando isso, né? Que fantástico, né? Uma pessoa entrar, né? E continuar sendo aclamado, né? Porque hoje o senhor continua sendo uma referência para muitas pessoas, tanto que está à frente de conselhos aqui, né? E eu fico, como é que o senhor construiu essa autoridade, né? Tão significativa, essa liderança tão potente? Porque o senhor Eu não sei se realmente... eu sei responder plenamente isso, mas eu diria que tem 2, 3 coisas assim básicas, né? Uma é tentar se atualizar com tudo que está acontecendo no mundo permanentemente, né? Eu leio jornais nacionais, né? Me acompanho revistas internacionais, então são leituras importantes para me manter atualizado. Agora, o ponto principal são, sim, princípios, no meu entender, extremamente, manter absoluta simplicidade, tá certo? O que mais mata é vaidade, no meu entender, sabe? Eu tenho alguns amigos com vaidade, me dá uma pena total, tá certo? Porque o cara se acha bom, né? E por melhor que nós sejamos, a pessoa conhece um mínimo, se conhecer, vamos dizer, pega a saúde, né? Talvez a saúde seja 3% do conhecimento, os 5% tanto faz. E da saúde, então, tu entende o coração, e do coração tu entende sobre tais válvulas, tá certo? Então é 0,03% do conhecimento humano. E tu vai ser vaidoso, né? Então, vamos dizer... Então, a vaidade não tem que estar aberta para continuar ouvindo e aprendendo e construindo, tá certo? Então, eu acho que o início do fim é a vaidade. Que belo ponto, porque eu estava pensando, quando eu admiro a sua empresa, a Gerdau, de muitos anos, sempre foi uma referência. E isso é outra coisa que a gente fica pensando, né? Como pode uma empresa do Rio Grande do Sul ser uma empresa que está no mundo todo? Né? Ser uma empresa que capitania o segmento.
influencia totalmente o segmento. Isso é de uma grandeza, né? As pessoas poder pensar que né, na sua família alguém pensou, começou com uma ideia, começou com um projeto e fez essa potência que emprega quantos milhares de pessoas? 32 mil. Nossa Senhora. Trabalham diretamente na empresa, né? Se você multiplicar pelas dependências, vezes 3 ou vezes 4, né? Mas a base, eu acho que esse princípio que eu mencionei não pode perder a humildade de aprender, tá certo? Tem que aprender 24 horas por dia, tá certo, né? No momento que você começa a ficar vaidoso, eu digo, fica meio surdo e meio cego, tá? E não aprende mais. E aí você está morto. Interessante, né? É muito Tão simples, né? É tão simples, mas tão complexo. Mas Por- é importante, né? Vamos dizer, principalmente no mundo de hoje, vamos dizer, antigamente uma descoberta nova sobre um tema durava 10 anos, né? Hoje é um bombardeio total de todas as frentes, né? Então, você manter-se mais ou menos atualizado, pelo menos para conseguir se movimentar dentro do novo mundo, é um tema é complexo, muito complexo, né? Então, é preciso humildade. e realmente, e essa vontade de poder estar construindo junto com as pessoas, de se conectar e construir junto com. Porque claro que está junto, porque a pessoa que é muito vaidosa, ela também é muito egocentrada, ela é muito egoísta. Isso aí acaba com a pessoa, né? Limita, né? E é muito interessante porque quando eu vejo profissionais, o senhor sabe que os profissionais que passaram pela Gerdau têm uma característica interessante, eu dou às vezes esse exemplo nas minhas aulas, que às vezes uma pessoa que trabalhou muitos anos na Gerdau, ela tem quase como uma viuvez ela sair. E o quanto é difícil muitas vezes dela se adaptar em outras empresas, Sim. porque é uma relação tanto de pertencimento. Sim. Né? E isso foi uma coisa que eu realmente eu acompanhei bastante tempo próximo. Né? O pai dos meus filhos trabalhou na Gerdau e eu me lembro que sempre que eu entrei lá e convivendo com as pessoas, sempre teve realmente esse senso de simplicidade, de uma empresa muito robusta tecnicamente, porque aí vem a excelência, né, que o senhor falou no início. Mas, ao mesmo tempo, realmente uma empresa que não era uma empresa soberba, uma empresa de... a gente vê as pessoas muito simples, assim, e muito trabalhadoras. Vamos dizer, nas minhas palavra-chave, respeito. Essa palavra respeito, meu pai tem uma influência enorme nesse conceito. E meu pai nos ensinou a respeitar o porteiro igual ao principal engenheiro. É uma coisa quase não dá para entender, né? Mas a atitude que meu pai tinha a um colaborador, um porteiro, vamos dizer assim, era uma atitude de respeito profundo à pessoa. Isso responde à pessoa, certo? Então, o principal engenheiro, né? Ele não o respeito era igual, sabe? Isso é uma cultura muito forte que tem, né? Vamos dizer, porque todo mundo é importante numa organização. Para funcionar uma empresa, todo mundo tem que funcionar bem, né? E, consequentemente, é preciso criar um ambiente em que a pessoa se sinta bem e que participe disso. Então, esse conceito de respeito absoluto é extremamente importante, né? Isso é um tema complicado de regiões que tiveram escravidão, né? Ainda tem resíduos nesse sentido, certo? Regiões que não tiveram escravidão, né? A Norte Europa praticamente não teve escravidão, é uma diferença cultural que, no meu entender, ela atinge, de certo modo, os processos. Eu, pessoalmente, vamos dizer, quando vou ao Nordeste, o Rio de Janeiro, eu noto que o tratamento de um porteiro num edifício do Rio, tá certo? É diferente do tratamento que nós temos com o porteiro aqui no Rio Grande do Sul. Você deve me achar meio louco, né? Mas dentro desse processo, mas eu pessoalmente, vamos dizer, como fui educado dentro de um processo de absoluto respeito às pessoas, né? E o primeiro respeito é às pessoas, para poder construir outros respeitos, né? A lei, o processo e tudo, né? É preciso ter essa consciência muito clara. E com isso, vamos dizer,
é interessante que, no fundo, é um tema cultural, né? E para romper isso não é fácil. Aqui no Rio Grande do Sul tem um fenômeno interessante nesse tipo de análise, né? Que o fazendeiro sai com os seus peões e lá vão comer o churrasco meio-dia juntos, etc. Né? Então, Tomam mate junto. Mate junto, tá certo? Então, tem alguns fatos que nos ajudam nesse ponto. O problema macro ainda, social, é maior ainda, né? Mas eu digo que tem também a imigração que nós temos italiana, é a norte da Itália. A norte da Itália tem frio, então o nosso italiano, vamos dizer, sabe poupar por cultura do frio, né? E o alemão já tem a cultura de poupança, etc. Então são fatores positivos que tem. Agora, essa preocupação de respeito ao próximo, no meu entender, é um tema muito interessante, sabe? E quando você aprende isso, analisa isso, eu me sinto mal quando vejo, né, o rico entrar no seu edifício e dar um tratamento ao porteiro como se ele fosse um inferior. Né? A mim me choca, tá certo? Agora, isso é coisa de cacuete de gaúcho. Né? Não, cacuete. E realmente isso muito vivo sempre na Gerdau, que é isso. Eu me lembro das pessoas contando a história. Sim. E sempre trazendo da simplicidade, trazendo do exemplo, porque vocês também sempre foram muito exemplos. Das pessoas não terem uma postura de quando estavam, eu lembro assim, histórias contadas da empresa, de fazer viagens de trabalho e de vocês também terem essa, não ter então se somos da família, vamos esbanjar, vamos fazer, então realmente de manter uma relação de simplicidade e de profissionalismo. Mas eu volto novamente ao ponto, da onde vem isso? Isso vem de uma cultura do frio. Você não deve jogar fora nada, nunca, tá certo? Porque se não poupar, você não passa no frio. Né? É muito interessante isso. Então, essa cultura de região, é muito interessante a sorte que nós temos um imigrante do norte da Itália que tem frio, tá? Comparado com o italiano do sul da Itália, tá certo? Para fazer músico do sul, provavelmente sabe fazer melhor. Mas o conceito de poupança, o norte italiano passa frio também, né? Então, isso é muito interessante. No meu entender, eu estou envolvido, tenho curiosidade de analisar essa psicologia comportamental, mas, no meu entender, vamos dizer, se você analisa o mundo, como isso se caracteriza, né? Eu vou olhar com mais atenção a isso também, porque eu tenho trabalhado bastante hoje, assim, eu estou com 2 focos de atenção. Uma é de trabalhar a autorresponsabilidade, então, principalmente como o meu chão é mais no mundo do trabalho, então é o mundo do adulto. E as pessoas precisam ser mais, eu digo, o ambiente do trabalho é o mundo do adulto. Então, nós precisamos de pessoas mais autorresponsáveis. Sem a consciência, a autorresponsabilidade, né? As coisas não andam. É decisivo essa cultura e acontece em todos os níveis, tá certo? A consciência de uma sociedade que tem consciência da autorresponsabilidade nesse sentido tem chance de prosperidade. E porque eu não posso ficar querendo que alguém resolva os meus problemas, né? A vida é sua, pega a vida na mão. Esse é o que me inquieta muito. Agora, deve inquietar o ambiente quando você fala isso, Sim. Né? Porque o pessoal não está acostumado a raciocinar dessa forma. Não, nós infelizmente vivemos num incentivo a uma postura da vitimização, de dependência. E o outro ponto que eu estou trabalhando demais agora, porque nós estamos vivendo uma situação de crise de saúde mental, que é trabalhar a flexibilidade emocional. E isso significa o quê? Eu preciso trabalhar a minha flexibilidade emocional diante de um cenário que muda e trabalhar minha resiliência, que é a tolerância à frustração, menos princípio do prazer, né? Segura um pouquinho. Claro que a gente tem que... Porque isso foi uma outra coisa que eu adorei lhe ouvir no seu livro, que vocês gostam de celebrar. Né? Então a gente precisa celebrar, mas não dá para ficar só na celebração e não querer, em alguns momentos, deixar o princípio... A celebração tem que ser uma consequência de conquista, tá? É isso, né? Assim, segura um pouquinho o princípio do prazer para depois poder realmente celebrar e comemorar.
Mas, doutor Jorge, nós estávamos no intervalo aqui, no nosso momento cafezinho aqui, falando sobre o diálogo. E aí o senhor falou algo que foi observando também o mar, que é o surf e que é o esporte, né? Que daí são duas coisas que eu quero conversar com o senhor, da importância do esporte também. Mas antes, falar sobre o surf. E aí uma outra coisa que eu também, assim, que eu olho, admiro e que para mim faz muito sentido, porque eu uso uma metáfora nas minhas palestras que eu comparo a vida com o mar. Então eu digo, a vida é como o mar. Não tem só série de ondas boas. Não. E a gente tem que saber esperar a série de ondas boas. E saber escolher também, né? É isso. E aí eu pergunto, nas minhas palestras, como eu falo sobre carreira, eu pergunto para as pessoas, qual é o tamanho da onda que você quer surfar? Porque se você quer surfar ondas grandes, não tem como não tomar alguns caldos, não tem como não correr risco e precisa se preparar mais. Então, eu entendo que essa observação da natureza, ela é muito sábia, né? Os ciclos e tal. E aí agora o senhor estava falando que a palavra diálogo, ela também veio dessa observação do mar. Perfeito. Não, é muito interessante. Foi incrível escrevendo o livro. Eu estava com os diversos capítulos do hospital, da arte, da cultura, né, do esporte, etc. E aí, no surf, eu estava com a ideia mais ou menos pronta para escrever, mas eu não sabia como começar, né? Eu disse, eu tenho que achar uma essência que faça, inclusive, que as pessoas que não surfam entender. E, de repente, me veio a palavra o diálogo, né? E o sucesso do melhor surfista é que sabe melhor dialogar com o mar. Né? É um troço interessantíssimo. Mas quando você, de repente, entra na palavra, da dimensão da palavra de diálogo, a gente nota que é uma palavra que, em todas as atividades, de uma forma ou outra, faz parte. Né? Então, o professor é melhor ou pior se ele souber dialogar melhor com a turma. Tá? Então, para vender ideias de desenvolvimento, né, tem que dialogar sobre o tema, né? Não é na base de uma ditadura. Né? Então, na realidade, a palavra diálogo é um tema que realmente eu raciocinei muito, passei algumas semanas inquieto de como começar o artigo do surf, né? Que é uma história interessante da sorte que nós tivemos olhando o surfista do Rio. Nós trouxemos aqui para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas aí, de repente, me veio a palavra diálogo, né? Porque é dialogar com o mar, né? Então, e de repente você começa a analisar a dimensão da palavra diálogo, né? No fim, vamos dizer, nós aqui estamos dialogando, né? Tu vê que interessante, porque a capacidade do nível do nosso diálogo vai fazer com que falamos sobre temas que possam interessar os outros. Né? Se não houver inteligência de diálogo, ninguém vai escutar o programa, tá certo? Mas então então o diálogo é interessante, é em tudo, em tudo. E essa é outra diferença que, dentre a preocupação que as pessoas têm das IAs, porque hoje o senhor sabe que tem muitas pessoas se consultando, em vez de buscar psicólogos, estão buscando a IA. Então as pessoas estão buscando inteligências artificiais para tudo, pesquisa, né? E que eu acho que é um recurso super interessante. Mas o que as pessoas não se dão conta é que a IA, ela não dialoga com você. Porque ela só concorda com você. É um algoritmo que está programado para buscar nos seus dados lá algo... Né? Até tem uma reflexão ali, mas ela é uma reflexão que ela não tem o contraditório. Ela não tem realmente a empatia da escuta. Não tem emoção, né? A emoção. Agora, é interessante que, conforme o tema e a dimensão, se você souber usar a inteligência artificial e construir um leque aberto, você vai também estranhar que como vem eventualmente coisas que inteligentes e abrangentes, né? E aí eu até tenho assim um pouco de dúvida, porque quando realmente fica abrangente o tema, né? Tem emocionalidade ou não tem? É muito, muito interessante, né? Porque você, num trabalho mais profundo com a IA,
né? Ela vem coisas à tona que no meu sentimento tem reações emocionais, mas é que o IA também trabalha tamanha abrangência que de repente saem definições emocionais. Não que ele seja emocional, mas colocou coisas trabalhadas pela emoção. Sim, sim, é muito interessante. Eu estou participando, me indicaram num projeto do Inovação lá em Gramado, que tem um ciclo de palestras e aí eles estão fazendo um top mulher. Então indicaram 12 mulheres que são mulheres que impactam e me indicaram. Eu estou entre essas 12. E aí pediram para eu relatar a minha história. E eu fiz o relato da minha história. Mas daí tem pessoas ali, tem uma moça que é uma bombeira, tem uma outra pessoa que é jornalista de muitos anos. E eu fiquei pensando, eu digo, mas o que é o impacto, né? E aí eu escrevi para a inteligência artificial o meu texto e aí eu coloquei assim, eu digo assim, né, como que o meu texto poderia ser mais atrativo, uma vez que tem outras pessoas que fazem muito mais, né? E aí a IA disse, não, mas você faz. Né? E aí e trouxe contrapontos. Então, claro que tem, né? Assim, eu acho que são provocações e traz informações e dados que, se a gente está interagindo, tenha, mas é muito diferente dessa reflexão humana que nós estamos tendo aqui. Assim, Né? Quando, por exemplo, o senhor agora me trouxe essa questão da reflexão do frio. Né? Quando o senhor está falando a questão da importância do respeito, dos valores, da carência da liderança, da poupança, o amor, a minha cabeça fica assim, ó, e isso repercute de uma forma muito diferente. Né? E realmente, assim, a partir da nossa conversa aqui, a minha mente está expandindo muito. Onde eu também estou navegando na sua experiência. Né? Então, é muito diferente quando esse diálogo ele realmente acontece. E isso também precisa estar hoje mais presente dentro das empresas, porque às vezes as pessoas também não estão dialogando, elas estão só produzindo, só na correria, vamos lá, e plano de ação, e não dialogam com as suas equipes, com as suas pessoas. Isso é um tema, eu acho que isso é um tema que, no meu entender, não está suficientemente debatido, sabe? Isso que tu colocaste, né? Da tua inquietação que tu sentes, né? Esse talvez é um dos maiores dilemas que nós temos, né? Que nós hoje temos um potencial ilimitado de encontrar coisas via IA, tá certo, né? Mas como ajustar esse processo a nossa atitude de vida, a nossa emocionalidade? São temas que eu acho que provavelmente não tão debatidos, e chega e tem aí uma coisa não esclarecida suficientemente, né, vamos dizer. E por isso eu fiz uma observação antes, né, de que antigamente se descobria uma inovação e levava anos que aquela inovação ainda valia, né? Hoje, na quadra que nós vivemos, deve ter 2, 3 caras com inteligência, trabalhando no computador, né, estão descobrindo coisas, tá certo? Então, há 200 anos, vamos dizer, existia uma grande universidade na Alemanha, em Heidelberg, vamos dizer, né? Eu estou tomando isso, vamos dizer, mas provavelmente na Inglaterra tivesse só em Londres, não tivesse um segundo lugar. Vamos dizer, uns 200 anos atrás, né? E hoje, o patamar de geração de inteligência e informação, ela está em tudo que é canto. Aí eu digo, como é que nós devemos nos mover hoje para tentar ser atualizado, né? O conhecimento é impossível, mas pelo menos temos que atualizar nosso comportamento dentro dessa nova cena. E aí você cai nesse tema da complexidade de liderança, tá certo, né? Hoje, a confusão de informação que nos bombardeia, né? Como é que um líder pode aparecer, tá certo? Uhum. E hoje eu vejo muitos líderes muito perdidos também, porque antes os líderes eles estavam lá no modelo lá controle e comando, e aí agora eles passaram a ser o líder que é amiguinho, que não pode se posicionar, que não sabe. Então, assim, ele passou de uma extremidade e ele foi lá, o pêndulo girou para o outro lado e ele passou a ser um líder laissez-faire. E aí a gente também vê a crise de liderança por isso.
Que são pessoas que não bancam também as suas Tu posições. tocasse, no meu entender, o tema mais complexo que nós, provavelmente, a humanidade tenha, né? De se nós ainda estamos conseguindo formar líderes ou não. É, Eu vou falar assim, vamos dizer, num líder que nem o Putin, tá certo, né? É liderança ou não é liderança, né? Vamos dizer, eu ainda estou na busca de líder que tem o conhecimento, tem a inteligência, mas tem uma humanidade, uma atitude humana muito forte, tá certo? Então, será que nós estamos ainda produzindo esse tipo de liderança ou nós nem sabemos mais encontrar essa liderança, tá? Sabe que eu tenho preocupação enorme sobre esse tema liderança, tá? Porque uma boa liderança ajuda a gente, né? mas por isso que a gente precisa mais tempo dialogando com o senhor. O senhor hoje está no conselho do o movimento... MBC, Movimento Brasil Competitivo, né? Isso. Ele foi criado em 1920, e ele quer dizer, 2000, na transição, aí nós criamos o MBC em consequência do Instituto de Gestão de Qualidade e Processos, tá certo? E aí tinha esse movimento em âmbito nacional e nós começamos a criar isso. Antigamente cuidava mais de processos, igualmente como o Instituto aqui no Rio Grande do Sul, da qualidade total, mas depois entrou em níveis de gerenciamento maior, né? E hoje estamos trabalhando em temas de governança global, né? Nós estamos tentando, já a segunda vez agora, uma governança global no Pernambuco e coisa desse tipo, ou em áreas específicas de tecnologia, etc. São temas muito complexos, né? E são talvez os grandes desafios que a humanidade tem, né? Eu acho que uma das saídas é a gente ver fóruns de formação. Sim. Eu participei junto de um evento como voluntária do IEE, que está trabalhando em cima de escolas, das escolas do ensino médio também. Sim. E de ensinar para as crianças noções de economia, ensinar Sim. para as crianças e começar ali também a formar novos líderes, né? Sim. Então, a gente também precisa apostar nessa geração que vem Não, aí tem para a que gente... trabalhar nela, né? Sim. São as pedras básicas. E trabalhar no sistema... Eu fui fazer uma visita lá na Tramontina, lá eles têm o centro, o Ivo Tramontina, e teve uma hora que eu estava fazendo, nós estávamos dando uma aula, eu fui como professora da PUC, para o MBA que tem lá, e aí estava chegando um colégio, visitando ali, e eles já estavam fazendo também uma formação com essas crianças de ensino fundamental, não é nem ensino médio, não é o ensino que está terminando já para o diploma. E eu disse, bom, né, nós precisamos começar a trabalhar também nesses pequenininhos aí para pensar... Os pequenos têm que enxergar a amplitude das coisas, né? Sim. Visitar uma fábrica, que nem do Tramontina, para um jovem, né, vamos dizer, que idade tenha, de 10 anos, etc., é importantíssimo, né, porque faz ele, de repente, refletir um pouco, né, o que é a vida, o que são as coisas. Né? Ter perspectivas, né, doutor Jorge? A gente já está se encaminhando para o final, doutor Jorge, e aí tem duas questões que eu queria assim, ouvir do senhor. Primeiro, uma delas é sobre a importância do esporte. Sim. Porque eu vejo, hoje tem acontecido que algumas empresas estão buscando profissionais que fazem Ironman, que fazem essas atividades de alta performance. Desafios maiores. Desafios maiores, buscando como uma das características de competência para estar em cargos. Sim. Então, é um impacto que a gente vê, uma contribuição do esporte. Sim. O senhor sempre teve seus filhos também participando, tudo. Qual é a sua visão do esporte na vida, na formação das pessoas? Isso também, de certo modo, não deixa de ser uma influência norte-europeia, tá certo, né? E vamos dizer que talvez os ingleses com o futebol foram que caracterizaram isso da melhor forma. Mas eu acho que a prática de esporte é uma peça-chave na educação de um jovem, né? Tem um ponto que é quase meio ridículo que eu fale, mas via esporte você aprende a ganhar e a perder. E se você perde, tem que tentar ganhar a próxima vez. Se você não praticar esporte, você vai eventualmente aprender esse ganhar e perder
com 20 e tantos anos, ou depois de formado, tá certo? Então, a vida real, em tudo, se formos ainda para a vida animal, né, ela toda está em ganhar, perder, ganhar, tá certo? Então, na vida, aprender a ganhar e a perder, eu acho que é decisivo no processo educativo, né? E aí o esporte é uma peça que faz isso ao natural. E acho que o esporte também tem a questão da disciplina, né, doutor Jorge? Disciplina, respeito, né? Vamos dizer, você não faz esporte sem disciplina, né? Vamos dizer. Então, realmente, o esporte é um pouco um jogo da vida que você aprende cedo. É o jogo da vida. Tem um psicólogo, o Eric Berne, que ele falava do jogo da vida. E o esporte, ele é realmente esse jogo. Ele é um princípio de se a ganhar e perder, né? E esse a ganhar e perder, vamos dizer que, inclusive, já pensou se você não teve uma vida educativa nesse sentido de ganhar e perder, né? E na casa a família facilita tudo, e de repente você começa a ser profissional e é pacífico que em qualquer vida você ganha e você perde. Mas quando perde, tem que se reforçar a capacidade da próxima ganhar, né? Então, se você aprende isso só de 20 e tantos anos, ou aprende com 10 anos, né? É um processo diferente. Então, eu pessoalmente acho que uma quota de vida esportiva é extremamente importante na educação. E o senso de equipe, né? Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, aí tinha o compromisso do jogo e das atividades. Mas eu não vou porque tem a festa. Eu digo, em absoluto, você tem um compromisso com seus amigos que estão lá. Né? O time, né? Não é só sobre você, é sobre também as pessoas que estão lá aguardando a sua participação. Mas tu vê que interessante, vamos dizer, a dimensão dessa frase que você coloca, né? Vamos dizer, tu ter oportunidade na educação do teu filho, poder construir essa frase, né, de consciência, de responsabilidade com o próximo ou com a equipe, né? Se não tem o esporte, não aconteceria eventualmente, tá certo? Então, por isso, o esporte é um enriquecimento da vida. Interessante, né? É, muito. E, doutor Jorge, para a gente encerrar, a gente está vivendo tempos bem desafiadores aqui, né? Acho que não só no Brasil, mas acho que o mundo todo, são as questões climáticas, esse avanço da internet, da tecnologia. E no Brasil, as guerras, né? Com essa insegurança, né? Uma iminência de um pouco de uma terceira guerra. E no Brasil, essa guerra diária que a gente vive aí, né, realmente de polarizações mas o senhor é um otimista, é uma pessoa que já passou por muitas crises também econômicas, né? O Brasil, ele realmente não é para amadores. Não. Mas o senhor olhando para o cenário, né, o que o senhor daria hoje como conselho? Porque quem muito escuta aqui são jovens, são pessoas que estão buscando, são líderes, são pessoas de RH, muitas pessoas de RH escutam aqui o podcast. O que o senhor, diante desse cenário desafiador, daria como conselhos e orientações, na sua sabedoria? É um conselho difícil que está me pedindo ajuda, mas eu diria que a gente tem que pensar em termos individuais e coletivos, tá certo? Então, vamos dizer, eu tenho uma palavra que orienta um pouco a minha própria atitude e comportamento, é o índice de utilidade que eu tenho. Então, se você cresce, eu tenho que tentar ser útil. Se eu for útil na sociedade, eu vou me beneficiar a mim e vou beneficiar a sociedade. Então, a escolha que a gente tem que fazer na busca da profissão, naquilo que praticar, é perguntar, eu estou sendo útil? Eu vou conseguir ser útil com isso? Não, né? Eu tenho essa frase da minha cabeça assim, permanentemente, inclusive na escolha que eu faço de apoiar projeto ou não, né? Eu analiso o índice de utilidade que meu tempo dedicado a isso possa dar, né? Então, eu acho que
em qualquer processo, né, a tentativa de medir o índice de utilidade que tem ou não. Né? Então, na realidade, vamos dizer, se eu sou jovem, etc., o que eu vou fazer? Eu vou ser útil ao fazer isso? Eu posso crescer ao fazer mais isso? Né? Então, eu acho que a busca de utilidade, né, a palavra busca, Busca. né, então, o meu índice de utilidade é uma peça-chave na escolha do que eu vou fazer. Que maravilha. Quando falou a palavra busca, eu digo de novo, viemos para o seu livro aqui, né? E isso é sensacional, porque... quantos anos o senhor tem? Estou com 88, vou fazer 89 agora em dezembro. 88, e o livro o senhor escreveu com 87? Terminei ele com 87, né? Eu passei 3 anos trabalhando no livro para escrevê-lo, sabe? E hoje segue à frente de conselhos e realmente inspirando muitas pessoas. Isso eu é tento fantástico. continuar a ser útil. É isso. E eu acho que essa palavra é um resumo, né? Mas eu acho que ajuda para não envelhecer, sabe? E talvez qualquer um de nós tenha essa preocupação de envelhecer bem, né? E tem essa história do esquimó, né? Ele continua, enquanto ele souber caçar para se alimentar, ele fica na família. Quando ele não tiver mais essa capacidade, ele se afasta da família e vai morrer, vamos dizer, né? Então, é chocante, né? Mas eu digo o seguinte, eu acho que o próprio conceito de aposentadoria, né, do modo que faz, é um convite para parar de ser útil, né? Então, eu acho que esse conceito, assim, filosoficamente, eu acho que é muito bom para a gente praticar, sabe? É uma coisa que enriquece, né? Qual é meu índice de utilidade? Uhum. É lindo, assim, né? E eu estava pensando, com certeza, mais uma vez o senhor está sendo útil. Hoje o programa ele tem uma dimensão, ele tem um impacto, depois eu faço os recortes, eu uso as redes, que eu fui entendendo que é uma forma de acessar as pessoas. Você está sendo útil. É isso. E eu tenho muito, realmente, quando o pessoal do IEM me convida, né, quando em alguns momentos as pessoas me convidam para participar, às vezes a minha mãe diz, meu Deus, tu não para. E eu digo, eu não paro porque realmente, e isso nunca me impediu, doutor Jorge, de cuidar dos meus filhos, Sim, de cuidar do meu marido, né? ao contrário. Porque você, com tudo o que fizer e você se capacita mais ainda, né? E importante que você ainda aprende a entrar na essência das coisas. Tá? Uhum. E eu estava vendo, assim, e é tão bacana porque hoje, realmente assim, né, pode parecer bobo isso que eu estou dizendo, mas é muito do coração. Eu estou realizando um sonho. Né? E aí eu fico pensando assim, olha que coisa feliz, né? Porque eu posso estar realizando um sonho de estar aqui com o senhor, que realmente uma pessoa que eu admiro há muitos anos, respeito, aprendo na mesma distância, sempre buscando como referências, porque é importante a gente ter referências, ter pessoas que te inspiram, que você olha e diz assim, eu fiz um curso de oratória, e aí o professor usou uma frase assim, quando a gente compara, a gente para. Mas quando a gente se inspira, a gente mira. Que coisa bacana, né? Que coisa boa, né? Então é isso, assim, se eu me comparar, eu vou ficar dizendo, meu Deus, olha só, né? Eu não construí uma Gerdau, né? Eu não construí. Mas quando a gente olha e pensa que, né, assim, eu me inspiro no senhor, eu digo, bom, dentro do meu contexto, da minha profissão, realmente assim, hoje eu venho fazendo sonhos. E buscando ser útil. Importante, né? Você está sendo útil. É isso. E a alegria vem esse sentimento, né? E o problema de ser útil em coisa maior ou não maior, eu acho que não é tão importante, sabe? Vamos dizer, porque tudo é importante. Né? Se eu voltar à frase do meu pai de cumprimentar o porteiro com o mesmo respeito como ele cumprimenta o principal engenheiro, né? Você disse, esse ato é desse tamanho, né? Mas ele é importante, né? Então, vamos dizer, nessa busca que a gente tem, né? A busca de tentar ser útil é um baita alimento.
É um para alimento. não envelhecer. Vamos Ou envelhecer sendo útil, né? sendo útil. Não, mas realmente deixar, e deixar um legado, né? Eu acho que Isso mesmo. é realmente trazer uma colaboração e deixar uma marca e poder realmente se divertir. Isso mesmo. Eu espero que o senhor tenha se divertido aqui. Muito. Eu gostei muito da nossa reunião, né, porque deu chance de uma amplitude de debate e análise, né? É muito importante, né, vamos dizer, para as pessoas perceberem, né, essa inquietação de ser útil, de trabalhar e construir, né? Fazer parte. Fazer parte. A gente está encerrando, doutor Jorge, né? Em respeito assim, ao seu tempo, né? Em respeito também assim, ao tempo dos ouvintes, que o povo também se passa muito de uma hora, já um pouco já perde a paciência. Mas, mais uma vez, agradecer a conversa inspiradora, agradecer e indicar para as pessoas que isso é um exercício também que ajuda a manter a mente sã, ler. Eu brinco, vamos fazer musculação mental, e a leitura é diferente das digitações, é diferente, então, de poder ter, realmente é uma fonte de inspiração. É um livro muito gostoso de ler, a história, e também parabéns ao Túlio, que esteve junto com o senhor, né? Porque tem uma escrita, é um livro que a gente vai conversando com ele, vai lendo, vai conversando, e vai realmente, a leitura flui. E muito interessante, acho que convida a gente a refletir, a pensar sobre temas e palavras que são simples, mas que na verdade são gestos, são atributos tão potentes, comportamentos, né, fundamentais. Então, e que termina com o amor, né? Então, isso realmente é muito genuíno e muito congruente. Que eu acho que isso também é difícil de encontrar. E aí, para encerrar, eu quero lhe dar, esse é o meu e-book. Eu construí porque dentro desta lógica de adaptação ao mundo moderno, né, vou escrever, mas como é que eu fujo de uma escrita, que é a escrita que eu sou acostumada a fazer, que é a escrita acadêmica? E aí eu me desafiei a escrever de uma forma pocket. Entendível, bem mais popular e pocket. E ainda algumas pessoas da juventude me disseram, já que está grande. Eu disse, meu Deus do céu, menos que isso eu não consigo. Então, esse é o meu e-book, fala sobre bem-estar e carreira, a chave é a saúde mental, né, que é também uma das minhas brigas, quero lhe dar como um mimo aí, né, de uma singela leitura dentro das suas reflexões. O meu e-book, porque hoje um dos temas que a gente tem é que algumas pessoas entendem que para crescer na carreira elas precisam abrir mão da sua qualidade de vida. E de novo, nós precisamos quebrar essas crenças limitantes. A vida dá trabalho, vida real, vida adulta. Mas a gente pode sim crescer com saúde mental. Ao contrário, acho que se a gente cresce e se implica, a gente vai ter muito mais fortalecimento, muito mais saúde. Né? A vida fica melhor. Muito melhor. Né? Aí a gente se realiza. Né? A chance de poder se realizar na vida é chave para a busca da felicidade. Né? Mas maravilha, temos que encerrar. Eu sempre tenho uma dificuldade de encerrar, e ainda mais hoje. Doutor Jorge, mais uma vez, obrigada. O senhor deu um abraço lá na Eliane também, que foi a pessoa que fez a mediação para que conseguisse a sua agenda aqui. Um abraço para ela também. Um abraço para a Valéria Santoro também, que né, eu fui tentando buscar as pessoas para chegar na rede do Dr. Jorge aqui e a gente ter esse momento, esse presente da vida. Eu agradeço a oportunidade e lhe dar os parabéns, né, pelo seu conceitual, seu trabalho, né, a possibilidade que você, nessa sua atitude também, está trabalhando no meio universitário, né, que é o decisivo, formar os jovens para o futuro. Obrigado. Vamos continuar sendo úteis e sendo jovens, doutor Jorge. Mas, gente, obrigada pela companhia. Não esqueça assim, de poder compartilhar, de poder, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal, de passar para outras pessoas, poder incentivar com que a gente possa estar vendo bons conteúdos com profundidade e com pessoas que são realmente referência no tema da liderança, no tema do desenvolvimento, pessoas que vivem uma congruência pessoal, que isso também é importante, isso também é inspirador.
Obrigada pela companhia e também, mais uma vez, fechando aqui, agradecendo a Ruggeri Rosa Advogados e a Aliança Condomínios, que também é uma empresa que busca essa aliança, busca trabalhar com diálogo, com proximidade e com conexão. Até a próxima.